Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, seja muito bem-vinda ao nosso programa, um programa que eu sempre digo que é especial aqui, feito para nós. Eu quero deixar você bem à vontade, falando da palavra de Deus, ensinando você a ser uma mulher vencedora, um homem vencedor que triunfa, que é bem-sucedido em todas as coisas porque tem a palavra de Deus. Olha, hoje eu quero que você seja extremamente, muito mesmo abençoado com a palavra de Deus. A palavra que eu trouxe para você hoje está muito forte, está muito poderosa e olha, de verdade, viu? Presta atenção aqui agora. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é o mal que você está passando hoje, eu não sei qual é o motivo que tem tirado a sua alegria, a sua paz, mas o que eu tenho a certeza que eu posso te afirmar é que o Senhor, o teu Deus, o nosso Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer ajudar você a sair dessa situação que está te sufocando, que está roubando a sua alegria de viver, que está roubando a sua coragem de seguir em frente. Eu quero que você preste bastante atenção no tema de hoje, em tudo que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar muito hoje sobre arrependimento, mas eu vou falar aqui sobre vários assuntos e vou falar também acerca de um homem que nós conhecemos muito bem, que passou por uma experiência de arrependimento muito marcante e que nós conhecemos muito bem, que é sobre Davi. E eu quero falar sobre ele com você nesta hora. Eu quero que você preste muita atenção, porque olha só, eu tenho certeza que vai falar ao teu coração de uma forma grandiosa, vai fazer com que o seu entendimento cresça, eu tenho certeza disso, e que quando o nosso entendimento cresce, nós paramos de sofrer. Como está escrito lá no livro de Oséias, o povo de Deus, o povo do Senhor, tem sofrido porque está lhe faltando conhecimento. Então, quando nós aprendemos mais da palavra de Deus, obviamente, os sofrimentos vão sendo aí minados, vão sendo eliminados, porque nós entendemos melhor da palavra e aí podemos aprender a guerrear contra o nosso inimigo. Não, o diabo, olha, a palavra de Deus diz isso, isso e isso a meu respeito. Então, você tem o conhecimento, sabe brigar contra o seu inimigo e aí a vitória é certa. Olha, eu quero chamar sua atenção para a palavra de Deus, vou pegar aqui minha Bíblia e eu quero chamar sua atenção para esta palavra que nós vamos falar aqui hoje sobre Davi. Davi, nós conhecemos muito bem a história e os grandes feitos que Davi fez. E é exatamente isso que eu vou falar hoje sobre Davi e sobre toda a história dele. A mensagem que eu quero começar com você está escrito no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12 e no versículo de número... Ou melhor dizendo, capítulo 11, porque o 12 a gente vai falar daqui a pouquinho. O 11, capítulo de número 11, no versículo 1. Vamos começar comigo e a gente vai aprendendo aqui. Presta bastante atenção, não sei o que você está fazendo agora, mas agora é a hora, minha amiga, meu amigo, presta bastante atenção, ó. Agora é a hora que Deus vai falar com você. E a vitória e a libertação vem quando Deus fala conosco. Presta bastante atenção. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Tá aí uma mensagem que a gente vê muitos pregadores comentando. Essa revelação ela é muito forte porque o que aconteceu aqui? Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem de guerra, ele era um homem muito habilidoso nas guerras. E aonde tinha guerra, onde ele estava com os rapazes, os meninos dele ali, toda a tropa, Davi estava à frente. Mas, desta vez, Davi enviou todos eles à guerra, mas Davi ficou em casa, Davi não foi. Saiu um primeiro erro. Davi era um homem que tinha que estar na guerra com os seus servos, tinha que estar ali com o pessoal, o líder dando o exemplo, o líder estando à frente, o líder de guerra tem que estar na guerra. Não tem como o líder de guerra ficar em casa. E o erro de Davi, de toda a história, de todo o problema que ele enfrentou no decorrer da vida dele, foi exatamente por uma escolha. Uma escolha errada de Davi fez com que tudo o que ele tinha conquistado por um certo momento virasse vergonha para ele. Você vai ver mais para frente que Davi depois virou um motivo de vergonha por tudo que ele fez por causa de uma simples escolha.
Minha amiga, olha, eu já falei sobre escolhas em outros programas aqui. Depois, se você quiser saber sobre esse programa, você pode entrar lá no nosso YouTube, o YouTube oficial das Mulheres que Vencem. Você lá na playlist consegue ver lá, programa MQV. E aí você consegue ver sobre essas escolhas que trazem paz. Foi um programa que nós falamos muito sobre escolha e não é o que eu vou falar agora. Mas Davi, por causa de uma pequena escolha, quantas vezes nós, mulheres, homens, por causa de uma escolha mal tomada, de uma decisão mal pensada, passamos por um problema que acaba impactando toda a sua vida, né? E isso é uma coisa muito séria. O que aconteceu com Davi foi isso, escolheu ficar em casa. Você vai ver o que aconteceu aqui com ele a seguir, no versículo de número 2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi então levantou ali da tarde do sono maravilhoso que ele teve, que nem era para estar ali, era para estar na guerra, e ali andando pelo terraço ele viu uma mulher que estava tomando banho. Essa mulher estava nua. Então ele teve um desejo por aquela mulher. Ele era rei, ele poderia ter as mulheres que ele quisesse na época, né? Então aquilo era permitido, então ele cobiçou e então mandou chamá-la. Mas ele foi avisado de que aquela mulher era a mulher de Urias. A mulher de Urias, Urias quem era? Era exatamente a pessoa que ele mais contava no exército. Era alguém que andava com ele, era um homem extremamente fiel a Davi, e ele nem se importou com isso. Ele ficou cego a tal ponto de desejar aquela mulher que ele não quis saber de Urias, ele não quis saber da reputação, ele não quis saber de nada. Ele mandou chamá-la e acabou tendo relações com ela. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu. E eu quero chamar sua atenção exatamente para essa decisão que Davi teve. Davi, o que aconteceu com Davi é o que acontece com milhares de pessoas, de Deus, não de Deus, ímpios, pessoas que creem, pessoas que não creem, quando elas colocam algo no coração. Como assim, irmã Thaís? Você às vezes sabe que o que você está prestes a cometer é um pecado muito grande, então vem aquela tentação. Um exemplo muito simples, por exemplo, você então passa na frente de um bar e você era uma pessoa que sempre bebia muito, e aí de repente você vê todas aquelas pessoas felizes, aparentemente, nós sabemos disso, felizes, bebendo, confraternizando ali com os amigos, e você fala, poxa, eu queria estar ali também, eu queria estar ali bebendo com eles, porque quando eu bebia era tão bom, a gente esquece um pouco os problemas, né? Quando eu usava isso, quando eu fazia tal coisa, quando eu tinha um relacionamento extraconjugal com aquela pessoa, tinha momentos maravilhosos, e olha que coisa terrível. E aí vem o pensamento, aí que eu quero que você preste bastante atenção, minha amiga e meu amigo. Olha só, a tentação, a Bíblia diz que ela vem para todos, mas o escape também vem. O Senhor Deus, Ele nos dá o escape, mas existe um porém. Quando nós passamos pela tentação, a tentação vem aonde, irmã Thaís? Ela vem na mente. Então você vem aquela tentação na mente, porém, se você alimentar esta tentação e der continuidade a ela, ela passa para o teu coração. Quando ela entra no seu coração, minha querida amiga e meu amigo, aquele pecado vai ter que ser concretizado, infelizmente. É igual a muitas pessoas que são viciadas em pornografia, por exemplo. É um pecado muito sério e é uma coisa muito que nós precisamos tomar muito cuidado e olhar pessoas que passam por isso com extrema misericórdia, porque essas pessoas precisam muito de ajuda. Esse mal chamado pornografia é algo que tem atingido muitas famílias. É um número quase incontável de mulheres que eu atendo dizendo, olha, o meu marido é viciado em pornografia. Olha, eu atendo casos com mulheres também. Eu atendo mulheres que são viciadas, que não têm prazer caso não haja isso passando. É uma coisa terrível, coisa séria mesmo para você prestar bastante atenção agora. Mas por
que elas caem nesse laço? Porque a tentação vem aquele desejo, mas se você aprendesse a negar o desejo e não deixar que ele entrasse no coração, você não iria passar por isso. Olha, tudo um pouquinho, eu não posso abrir muito o leque aqui agora, mas você pode saber mais sobre esse assunto, sobre a libertação completa deste mal, através deste livro que eu vou te mostrar aqui agora. É um livro que eu li há muitos anos atrás. É um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual. É um livro que ajuda milhares de pessoas a serem libertas deste mal chamado vício da pornografia. É um livro extremamente libertador. É um livro que realmente me ajudou porque eu tive como atender as pessoas. É um livro que realmente abriu o meu entendimento acerca deste assunto. Pessoas que foram realmente transformadas e a gente vê a história através do testemunho do próprio autor. O autor, ele conta o testemunho que ele era viciado sexualmente, que tinha esse vício e, engraçado, ele conta aqui, até, não vou falar muito não, tá? Pra você não... Mas assim, só por cima, ele conta que o vício dele era tão grande que aí ele começou a praticar outras coisas, outras abominações, porque aquilo já não satisfazia mais ele. Estar com uma mulher já não era o bastante. E eu não vou mais abrir o leque, você que é inteligente aí, você já entendeu. Então, olha, coisa séria mesmo, serve para você dar de presente, a pessoa não vai entender mal não, pode dar que você vai estar sendo usado por Deus. É um livro que ajuda quem é e quem não é, para você também ajudar aquela pessoa que está nesta situação. Foi o que aconteceu com Davi. Davi deixou que aquela cobiça, aquela coisa que ele queria, ele ficou extremamente cego. E é exatamente isso que acontece conosco acerca da tentação. Ela vem, mas se você não tiver o conhecimento da palavra, não estiver firme em Deus para resistir àquele mal, então você vai acabar caindo na tentação. Isso é fato. Isso vai acontecer. E aí acontece uma coisa muito triste. Acontece algo chamado culpa e acontece algo chamado... Eu digo sempre isso com o meu marido. Nós estamos andando, muitas vezes nós conversamos muito andando de carro. E quando nós temos a oportunidade de estar juntos por um tempo maior dentro do carro, ele vai falando das revelações que Deus falou para ele, eu vou falando as que Deus falou comigo e a gente conversa bastante sobre isso. E em casa também. E eu sempre digo para ele, meu amor, olha, a gente escuta muitas histórias e a gente fala muito sobre isso. E eu falei para ele assim, eu falei, olha, o diabo, ele ajuda a pessoa a concluir, né? O diabo está sempre ali do lado. Vai, ninguém vai descobrir, vai que vai dar tudo certo. Não, é o crime perfeito, olha só essa coisa que você está fazendo, vai que vai dar tudo. Não, é só uma cervejinha, é só não sei o que, é só não sei o que lá. Mas aí quando você concretiza, na mesma hora, instantaneamente, ele sai de cena e deixa com você a culpa, deixa com você a opressão, deixa com você tudo que ele sabe fazer muito bem, tudo que não presta, ele deixa no teu coração. É aí que a gente vê muitos casos de suicídio, é aí que a gente vê muitos casos de depressão, opressão, porque a pessoa não tem forças para não concretizar aquele ato ruim, aquele ato que é até prejudicial para ela mesma, né? Quando nós falamos aqui do cigarro, da bebida, isso é prejudicial para você mesmo, né? Às vezes eu escuto algumas pessoas dizendo assim, mas eu fumo, eu bebo, eu não faço mal para ninguém. Faz sim, faz para você mesmo. Né? Não sou uma pessoa ruim, eu faço isso, mas... Então, você está se prejudicando, né? E você se está prejudicando um corpo que não é seu, que foi te dado, né? Por um curto período de tempo para que você use e cuide bem dele, para que você tenha uma vida longa aqui nessa terra e possa viver os planos de Deus para você, não é mesmo? Então, isso é uma coisa muito séria. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando deixou entrar no coração, e aí você vai ver na história, voltando aqui para a Bíblia, você vai ver na história que coisa terrível que Davi fez. Além de trair o amigo, pior ainda, esta mulher chamada Batseba, ela engravidou do rei. Olha só que coisa séria. E aí, então, ele ficou perdido, porque então, olha só, um abismo chama o outro, né? Ele, então, caiu ali naquele adultério com ela, fez com que ela caísse em adultério, ela acabou engravidando, engravidou de uma coisa, de um erro terrível, né? E aí, o que aconteceu naquele momento? Ele acabou planejando a morte do próprio amigo,
porque depois você vai ver na história que ele tentou fazer de tudo para que o amigo fosse deitar com a esposa, mas o amigo era tão fiel, queria estar na guerra, que ele não queria ter um momento de prazer naquela hora. Então Davi falou, puxa vida, não vai ter jeito, eu vou ter que matar ele. Então planejou, depois você vai ver toda a história que aconteceu ali na frente da guerra, ele foi ali na frente e acabou cometendo esse ato terrível que foi matar o amigo de uma forma que ele achou que era o crime perfeito. Mas Deus se manifestou ao profeta Natã e eu quero comentar com você aqui esta palavra que está escrita no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. E o Senhor enviou Natã a Davi e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. E aqui o Natã, ele conta uma história da seguinte forma, existia um homem rico, cheio de propriedades, ovelhas e tudo mais, e um pobrezinho que tinha apenas uma ovelhinha, e essa ovelhinha foi criada com a família, tudo com ele, né? E aí chegou um viajante na cidade, ao invés dele procurar um homem rico para se satisfazer, olha, mata uma ovelha para mim que eu quero comer, não, ele foi lá na casa do pobrinho que tinha aquela ovelha bem pequenininha e falou assim, eu quero a sua ovelha, eu vou comer dela. E aí, quando o profeta contou aquela história para o Davi falou assim, meu Deus, esse homem é digno de morte. E aí o profeta Natã disse o seguinte, Davi, esse homem é você. Você tirou a única alegria que tinha Urias. E aí, então, a gente vai falar sobre isso agora. Davi caiu num arrependimento profundo, profundo, profundo. Mas foi necessário ele ser envergonhado. Às vezes você caiu no erro, minha amiga e meu amigo, um erro sério, foi descoberto, foi pego, mas se você não foi pego, é hora de você falar a verdade, para que isso não aconteça, para que essa vergonha não venha sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas ele caiu num arrependimento tão profundo, tão forte, que Deus começou a falar com ele. Falou que o pecado dele teria uma consequência. Olha só, minha amiga, presta bastante atenção. Todo erro que nós cometemos tem uma consequência. Não é porque todo mundo às vezes fala assim, ai, Deus que está me castigando por esse mal, Deus está me castigando por esse erro, né? Mas não é bem isso. A verdade é que o seu erro teve uma consequência. Está na hora de você assumir os seus erros até para falar com Deus. Não é Deus que está castigando ninguém. Deus não castiga ninguém. O que Deus faz é fazer com que aquela situação faça com que você aprenda e cresça e seja uma pessoa melhor. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero que você preste bastante atenção nesse louvor bem bonito que tem tudo a ver com a palavra de hoje, com a nossa querida Bruna Martins, e a gente volta já. Obedecerei, Senhor, tua vontade, viver em santidade. Obedecerei, tua palavra é vida, é eternidade. Vamos lá, mulheres de Deus! E quem vai obedecer, diga aleluia! Então canta comigo, vai! Vale mais que o ouro, vale mais que o ouro, vale mais que sacrifício, vale mais que o poder que o mundo tem, vale mais que a honra que o homem dá. Mesmo que me lancem numa cova, mesmo que acendam a fornalha, ainda que Faraó mande o seu exército contra mim, não voltarei atrás. O quê? Obedecerei, Senhor, tua vontade, viver em santidade. Obedecerei, tua palavra é vida, é eternidade. Comigo assim. Tá lindo demais. Eu canto, você repete. Vale mais que o ouro, vale mais que o ouro, vale mais que sacrifício, vale mais que o poder que o mundo tem, vale mais que a honra que o homem dá. Mesmo que me lancem numa cova, mesmo que acendam a fornalha, ainda que Faraó mande o seu exército contra mim, não voltarei atrás. Obedecerei, Senhor, tua vontade, viver em santidade.
inferno ouvir, hein, irmãs? Lá da alma agora, declare: obedecerei. Obedecerei, Senhor, tua vontade, viver em santidade. Obedecerei, tua palavra é vida, é eternidade. Obedecerei, Senhor, tua vontade, viver em santidade. Obedecerei, tua palavra é vida, é eternidade. Mais uma vez. E aplauda o Senhor. Glória a Deus, irmãs, que dia bonito foi esse, hein? E olha, eu espero você aqui agora no dia 23 de março, tá chegando a nossa próxima reunião aqui na nossa sede estadual, na Avenida São João 791, aqui em São Paulo. E olha, vai ser muito lindo, muito bonito mesmo, as irmãs louvando a Deus e com uma palavra muito forte no nosso coração. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos ensinar você, mulher de Deus, a ser uma mulher confiante no seu dia a dia, diante dos problemas, diante dos homens. Não importa a situação, você vai sair daqui confiante em si mesmo e na palavra de Deus. Então não se esqueça, hein? Dia 23 de março, que horas? Às 11 da manhã, aqui com a gente, reunidas em nome de Jesus, tá? E falando de eventos, você pode sempre acompanhar os nossos eventos das Mulheres que Vencem nas nossas mídias sociais. Nós temos a página do Facebook, Mulheres que Vencem SP, aqui no caso de São Paulo, e também o nosso Instagram, @Mulheres que Vencem SP. Ali você consegue ver a agenda semanal, a agenda do fim de semana, não importa que lugar de São Paulo você seja, você consegue ver. E assim é também com outros lugares do Brasil. O trabalho das Mulheres que Vencem está em todos os estados. E os outros estados também têm suas páginas do Facebook, como Mulheres que Vencem RJ, no Rio de Janeiro, MG em Minas Gerais. Então, assim, em todo o estado, você coloca lá, digita lá a sigla e você vai conseguir achar a sua rede social aí para acompanhar os eventos mais próximos de você. Tem também o nosso YouTube oficial, Mulheres que Vencem, onde você tem acesso a tudo que nós estamos fazendo. Nós temos ali os cultos que foram feitos aqui na sede. Esse culto mesmo que você viu a Bruna Martins cantando, Obedecerei, tá lá completinho para você acompanhar no nosso YouTube, o culto das Mulheres que Vencem. Tem também os programas que nós tivemos aqui, nós já falamos de muitos assuntos preciosos que você vai poder evangelizar, ajudar sua amiga. E não precisa levar CD para ninguém não, ó. Copia o link, manda no WhatsApp da sua amiga, tá lá, ela consegue assistir direitinho. Às vezes você esteve aqui, viu uma mensagem de uma amiga, quer passar para ela, você acessa o nosso YouTube e pode passar também. Tem aí na tela que você vai ver agora o nosso WhatsApp oficial. Você pode mandar um oi para nós, uma mensagem para nós. E olha, não fica brava não se a gente não responder na hora, tá? É porque a gente tem uma equipe que faz isso, mas são muitos contatos. A gente tem milhões de contatos aqui e a gente vai respondendo conforme a gente chega em você. Então mais uma coisa que acontece e que sempre você vai receber é o propósito de oração semanal. Irmã Thaís, que propósito é esse? É só você acessar o nosso site, mulheresquevencem.com.br, e na aba Cadastre-se. Você vai receber semanalmente um conteúdo exclusivo para você que quer se tornar uma mulher que ora. Uma mulher, olha Thaís, eu quero receber esse propósito de oração. Quero exercer um ministério que eu sei que eu faço muito bem, que é orar. Então você vai poder receber esse conteúdo, tá bom? Olha, eu falei aqui no início do programa acerca sobre o arrependimento. Eu vou falar mais com você sobre isso, mas eu quero chamar agora a sua atenção para a agenda desta semana. Dia 9 de fevereiro, sábado. Região de Suzano. Em Suzano, às 16 horas. Rua Felício de Camargo, número 775. Com a participação da pastora Thaís Benevente. Região de Itaquaquecetuba, em Jardim Caiubi, às 16 horas, Estrada dos Índios, número 1440. Em Jardim Patrícia, às 18 horas, Rua Luiz Coelho, número 6. Região de Franca, em Cidade Itirapuã, às 17 horas, Avenida Cândido Rosa, número 4931. Região de Bauru, em Piraju, às 7h30 da noite, Avenida Francisco Alves de Almeida, número 2.
dia 16 de fevereiro, sábado. Região de Bauru. Em Bauru, às 18 horas, Rua Culci Júnior, número 325. Em Marília, às 17 horas, Rua 9 de Julho, número 627. Em Ourinhos, às 18 horas, Rua Doutor Antônio Prado, número 172, 1. Em Igaraçu do Tietê, às 19 horas, Rua Joaquim Medeiros, número 814, região de Bauru. Em Pederneiras, às 19 horas, Avenida Brasil, número 0270. Em Garça, às 7h30 da noite, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, número 1205. Em Lençóis Paulista, às 7h30 da noite, Rua Pedro Natálio Lorenzetti, número 30. Região da Lapa. Em Pereira Barreto, às 18 horas, Rua Constantino Neri, 221. Amigas da região do Campo de Fora, quero fazer um convite todo especial a você, porque no dia 16 de fevereiro, às 5 horas da tarde, nós teremos o Encontro das Mulheres que Vencem na nossa sede regional do Campo de Fora, que fica localizado na estrada de Itapecerica, no número 3557, com o tema Confiarei. A pastora Thaís Benevente, a nossa líder estadual, estará presente, ministrando a palavra de Deus e com certeza irá falar aos nossos corações. Iniciaremos a tarde com louvor, adoração, a pastora Carol entoando cânticos ao Senhor, e você não pode ficar de fora. Lembrando que a nossa coordenadora Digiane Soares também estará presente. Convide as amigas e esteja conosco e com certeza Deus irá te abençoar. Minhas amigas de Campo de Fora e região, eu estarei com vocês aí no próximo sábado, às 5 horas da tarde, nesse lindo encontro regional que nós vamos fazer. O poder de Deus vai operar, tenha certeza disso, em nome de Jesus. E hoje eu estarei em Suzano, às 4 horas da tarde, reunião de fé, de poder, para fazer você aprender com a palavra de Deus e sair vitoriosa desta reunião, tá bom? Olha, nós estivemos falando aqui no início do programa um pouco da história do Davi, o que fez ele errar, o que fez ele pecar, as brechas que ele deu, mas no programa de hoje eu queria falar sobre o arrependimento, e é essa agora que eu quero, a lição que eu quero que você aprenda nessa hora. O Davi precisou ser envergonhado pelo profeta Natã para que ele se arrependesse e que isso nunca aconteça conosco. Erramos, pecamos, vamos pedir perdão a Deus, nos consertar com Deus e nos consertar com a pessoa que foi envolvida naquele erro também. Se houve uma traição, você precisa se consertar com Deus e também com a pessoa que você traiu. Ainda que ela não saiba, é necessário essa pessoa saber a verdade. Isso vai ser bom, meu amigo, minha amiga, até para você, para que você também desperte e não caia mais nesse erro, porque muitas vezes nós somos, Deus perdoou, então Deus não vê, Deus não fala, então aquilo vai caindo no esquecimento e você acaba caindo, fazendo de novo, né? Então é necessário que você abra o seu coração para os homens também, isso vai ser bom para você. E o que aconteceu então a partir daquele momento? Deus começou a falar com Davi. E através do erro de Davi, daquela queda de Davi, teve algumas consequências. É óbvio que teve uma consequência. Batseba estava grávida de um filho que veio num adultério, numa coisa terrível. E Deus falou, olha, esse filho não vai viver. A partir de hoje, a espada não vai sair da tua casa. E aí foram algumas maldições ali que aconteceram, né, através daquele erro de Davi. Mas Davi se consertou, depois você vai ver aqui na história, Davi começou algo, uma consagração pela vida do filho, pela vida, toda aquela situação ser mudada, ser alterada. Mas nós não podemos esquecer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Nossa, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e cometeu um pecado tão feio desse, irmã Thaís. Olha, aprende uma coisa. Uma pessoa segundo o coração de Deus não é uma pessoa perfeita. Ela é uma pessoa que erra, mas ela é uma pessoa que tem o coração sincero. Ela errou, ela vai falar com o Senhor. Meu Deus, eu errei, eu não queria ter errado, eu acabei deixando entrar no meu coração e eu não queria que isso tivesse acontecido. E aí Deus vai trabalhando no seu interior e você vai tratando Deus como seu melhor amigo. E esse é o nosso Deus de verdade e é assim que nós devemos nos achegar diante de Deus. Mas então você vai ver que na história acabou acontecendo essa coisa triste do filho não ter, adoeceu, com 7 dias de vida acabou falecendo aquela criança, né?
Mas isso não é para você ficar assustado, não. Isso é para você aprender com a palavra de Deus. Então quer dizer que todo o erro que eu cometer? Não, se arrependa. Se arrependa porque Deus vai te lavar. A Bíblia diz que de modo nenhum Ele nos lança fora. Então isso você pode ficar tranquila. Venha como você está. Eu estou sujinha, estou caída. De modo nenhum Deus te lança fora. Ele está pronto para te acolher, Ele está pronto para te abraçar. Presta bastante atenção, minha amiga, meu amigo, você que me assiste agora. Não importa o seu erro, não importa o seu pecado, não importa se você foi longe demais, ninguém vai longe demais para o Senhor. Ele está pronto para acolher. A Bíblia nos ensina que Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não tem prazer na destruição de ninguém. Ela fez, eu vou dar um castigo para ela. Não, não é nada disso. Que Deus tirano, que Deus cruel. Esse não é o Deus da Bíblia, esse não é o Deus real. É o Deus de misericórdia, de amor, que está pronto a nos perdoar se abrirmos o coração para Ele. Ele está prontinho para isso. E foi o que aconteceu com Davi. Davi então jejuou pelo filho e depois ele foi tendo um tempo de consagração, Deus foi falando com ele. Então o que aconteceu antes do arrependimento foi o erro. Durante o arrependimento existe aquele prazo de vergonha, o povo começou a olhar torto para o Davi e é exatamente isso que acontece conosco. Às vezes naquele tempo de arrependimento as pessoas começam a te olhar estranho, começam a duvidar da sua índole, mas você mudou mesmo? E toda aquela coisa, toda aquela história que a gente já conhece muito bem. Mas a Bíblia nos ensina uma palavra tão bonita no fim de toda essa história, ainda em 2 Samuel 12, no versículo de número 24, disse assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão. E aí, para terminar o versículo, o Senhor diz assim: E o Senhor o amou. Salomão foi um menino amado pelo Senhor. Olha que Deus tremendo. Isso é para você aprender com o amor de Jesus, minha amiga, com o amor do Senhor, para aprender com Ele. Deus poderia ter ficado irado para sempre com o Davi, mas esse não é o nosso Deus. Nosso Deus não usa da nossa justiça. Deus usa da justiça divina, da justiça da essência dele. Não entendemos esse amor, a verdade é essa. Você conseguiria perdoar alguém que fez uma cilada como essa, traiu o amigo, ainda mandou matar o amigo? Mas não, Deus vê a sinceridade do nosso coração. Como a gente brinca muitas vezes, não existe pecadinho, pecadão para o Senhor. Saiu da palavra, já está no erro, já está no pecado. Então Deus te acolhe do mesmo jeito que acolhe alguém que faz crimes terríveis que a gente vê aí fora. Deus acolhe da mesma forma quando essa pessoa volta para Ele e entra nos braços dele. E foi o que Ele fez com Davi. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quando você fala de Davi, você lembra de Davi pelos erros dele ou você lembra das proezas que Davi fez? Quando nós falamos de Davi, nós lembramos que ele derrubou o gigante, nós lembramos que ele era um guerreiro, nós lembramos que ele era um poeta, nós lembramos que ele era um servo de Deus, nós lembramos de Davi porque ele tinha um coração sincero, um coração segundo o coração de Deus. Raramente nós lembramos de Davi pelo erro com Batseba. Nós lembramos que ele gerou Salomão, que Salomão foi um filho que através da genealogia de Davi e Salomão veio o Senhor Jesus, uma geração abençoada, ou seja, que tinha a promessa de Deus ali, a promessa não foi tirada por causa desse erro. Olha que coisa tremenda. Esse é o poder do nosso Deus. O nosso Deus está pronto para te perdoar. Nosso Deus está pronto para te acolher. E hoje, falando de arrependimento, nós não podemos nos esquecer de forma alguma da história de Oséias. Quem foi Oséias, irmã Thaís? Oséias foi um homem que Deus dirigiu para casar com uma mulher que futuramente se tornou uma prostituta, de tal forma que ela o traía, mas ela o traía. Ele perdoava e ela voltava a trair com os homens. Ele perdoava e ela voltava a cometer a prática de adultério. E no final dessa história, o Senhor mandava sempre Oséias perdoar. Perdoa, ame-a. Ame-a como sua esposa, ame-a com amor. Por que o Senhor fez isso? Para nos mostrar e nos exemplificar o amor dele para com a igreja, para com o seu povo, para com a sua noiva. O Senhor, nosso Deus, seria o Oséias e nós seríamos a prostituta. É isso mesmo. Nós seríamos aquela que estamos sempre errando, sempre errando, sempre errando,
todos os dias, toda hora. Mas o Senhor, como Oséias, acolhia e dizia: eu te amo, eu quero você comigo, eu quero você ao meu lado. E nós então aceitamos a desculpa, nos sentimos envergonhados e falamos: é verdade, Senhor, eu quero ficar aqui para sempre. Até que venha uma nova tentação e você se prostitua novamente. Era isso que aquela mulher fazia. E o Senhor diz que nós estávamos assim, e o Senhor, como Oséias, nos acolhia. Esse é o poder do arrependimento. E saiba de uma coisa, minha amiga, você que me assiste agora pode estar se falando assim com você mesmo, mas eu já me arrependi, eu já me arrependi de todo o mal, já me arrependi de tantos males que eu já fiz. A gente atende tantas pessoas que passaram por erros, como há muito tempo na ignorância, mulheres que acabaram passando por algo tão traumático como um aborto, por exemplo. Eu sei que é algo que culpa as mulheres, o diabo usa dessa forma para oprimir essas mulheres. Por que eu digo isso? Porque você cometeu algo, algum pecado, algo ruim, até um adultério, alguma coisa triste que você cometeu com um parente, você traiu alguém, você puxou o tapete de alguém da sua empresa, não sei. Às vezes foi alguma coisa, algum mal que você fez, algo que é contra os princípios bíblicos, os princípios da Bíblia, os princípios divinos. Então você sabe que você praticou algo ruim, mas se você, minha amiga e meu amigo, se você já se achegou diante de Deus e abriu o seu coração como Davi fez, pode ter certeza, você não será lembrado pelo erro. Você será lembrada pelas suas conquistas, pela sua vitória, assim como Davi, aconteceu com ele também. Então, se arrependa hoje. Eu não sei o que você fez, eu não sei qual foi o seu erro, qual foi a sua história. Você sabe, irmã, muitas vezes eu chego diante de Deus, às vezes você está me assistindo e fala assim: mas a pastora não tem pecado, não tem nada. Não, irmãzinha, a gente está sujeita às mesmas coisas, como Jesus também, quando veio em carne, estava sujeito às mesmas tentações. Só que nós estamos firmes em Deus, procuramos estar firmes em Deus para resistir esse dia mal, para resistir às tentações, né? Então, se você está tendo hoje a oportunidade de se arrepender, se arrependa. Se arrependa hoje, volte para o Senhor e olha, saiba de uma coisa, por isso que eu entrei em todo esse assunto agora, falei do aborto há um tempo atrás. Saiba de uma coisa, se você se arrependeu verdadeiramente de todo o seu coração, a Bíblia nos instrui, nos ensina que o Senhor, o seu Deus, não se lembra mais desse erro. O Senhor, Ele apaga a sua transgressão, aquilo que te fez cair, Ele apaga, Ele deleta. E às vezes quem fica lembrando disso numa oração é você. Às vezes você está lá querendo seguir em frente, querendo seguir a vida que Deus já te deu agora, gloriosa, sem erro, sem pecado. Ele te lavou no sangue dele através daquela oração que você fez, real, sincera, Ele te lavou. Você está branquinho, mais puro do que a neve. Então você começa a andar com Deus e aí acontece algo ruim com você, acontece uma situação diferente ali no seu trabalho e aí pronto. Você já acha que é o castigo de Deus que não te perdoou. Esquece isso. O dia mal vem para todos. É hora de você olhar para frente. Deus não se lembra mais daquele erro que você confessou. O erro confessado é erro inexistente para o Senhor. Saiba disso. Quem lembra é o homem. O homem pode acusar ainda, mas Deus não te acusa não. Sentiu uma opressão? Repreende, porque isso é coisa do mal, isso é coisa maligna e você não deve aceitar em nome de Jesus, tá bom? Olha, palavra de vitória para você hoje, quero deixar você com essa bênção grande, mas antes eu quero orar por você agora, porque às vezes você está se sentindo fraco ainda, talvez para fazer essa oração, mas você vai fazer agora, aonde você estiver me assistindo, eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença e eu peço a Ti, Deus, fortalece essas pessoas, homens e mulheres que precisam pensar um pouco naquilo que estão fazendo ainda de errado. Por que Deus não está comigo? Por que Deus não me abençoa? Não, irmãzinha, irmãozinho, está na hora de você refletir agora um pouco em oração e ver aonde você está caindo, ver aonde você está errando e voltar para o Senhor. O Senhor te fortalece agora para que você tome essa atitude, reconheça, seja sincero diante de Deus e a partir de agora, a partir desta oração, você possa ser uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso para a glória de Deus. Amém?
Minha amiga, olha, presta bastante atenção. Deus é contigo. Deus está pronto para te livrar a partir do momento que você abrir o seu coração para Ele, tá bom? Olha, eu vou deixando você aqui hoje com esta palavra abençoada. Não se esqueça que você pode acessar este programa no nosso YouTube oficial, tá bom? E eu espero você aqui no sábado que vem, logo após o culto das 9, trazendo para você uma mensagem de fé, de poder e de alegria aí para o seu sábado, para o seu fim de semana, tá bom? Beijo no teu coração e até semana que vem.